Olá pessoal, vou iniciar agora a aula número 3 da página 19 da apostila Guide, modelagem base calça, construção de moldes diretamente na tela, no software. Então, vamos lá, construção inicia com uma reta, de 109 centímetros no eixo X, zero em Y, confirma com o botão esquerdo do mouse e cancela com o botão direito. ESC. Agora a gente vai usar algumas referências do diagrama na página 20. Então, se a gente for observar a apostila aqui, toda a sequência, de utilização da ferramenta, mas também é fácil de executar somente olhando para o diagrama. Tá? Então, aqui a gente tem retas, distâncias no perímetro e distâncias no eixo Y. Letra A, B, C, D e E. Então, eu vou começar com a reta A, de 12 centímetros. Confirma, cancela. A19 do A, eu tenho uma reta de 14 centímetros. Confirma, cancela. E A24 centímetros do A, uma reta de 14 centímetros também. Ponto D, a 52 centímetros, 13 centímetros. E aqui embaixo, boca da perna com 11 centímetros e meio, 11,5. X0. Cancela, faz de novo. Reta, snap. Y, 11,5. E X0. Confirma, cancela. Temos aí então o lado da calça. A lateral da calça já construída. Agora, para fazer a extensão dessas linhas, eu vou em retas também, estender retas, seguindo também o diagrama, muito mais fácil do que ler todo passo a passo, mas também, se vocês preferirem ler, para se orientar enquanto a utilização dos botões do mouse, também fica fácil. Vou estender essa reta, tá aqui, ó. Não tenho medida ainda, vou definir aqui medida de 10. Confirma. Vou estender essa reta com 12. Confirma. Estender essa reta com 16. Confirma. Opa. Volta. 16 centímetros para cá. Confirma. 13 centímetros. Confirma. E 11,5. Confirma. Página 22. Agora, utilizando curvas e retas,
a gente vai fechar o diagrama da calça. Então aqui eu vou usar pernas retas, snap, snap, confirma e cancela, snap, confirma com o botão esquerdo, snap, confirma com o botão esquerdo, cancela com o direito. Vou utilizar curvas no quadril, curvas no gancho e no entrepernas e uma reta aqui no centro do corpo. Vamos ver como que vai ficar. Aqui, curva, snap, confirma, snap, confirma. E agora aqui eu vou dar lá embaixo na perna, ó, confirma e cancela. Aqui eu vou fazer um ponto de curva. E aqui um desenho de gancho. Vou pegar essa linha da calça, já pensando na composição do molde, confirma e cancela. Isso aí. Então aqui tá a frente da calça. Agora, diagrama construído. Vou partir para a próxima etapa, que é a produção. Então, na produção eu vou utilizar as ferramentas de extração de molde, extrair molde, ou, na versão antiga, criar moldes por intersecção. Tá? Vocês têm um pouquinho diferente a interface, dependendo do sistema que vocês estão usando. Por exemplo, se vocês estiverem usando a versão demo, vocês vão ter as ferramentas iguais às da apostila. Quem está usando a licença original, vai ter as ferramentas iguais à do vídeo. Então, se vocês se perderem um pouquinho, aconselho a usar a apostila. Extrair o molde. Vou usar o modo automático com todos os itens aqui selecionados, todos os parâmetros selecionados. E selecionar as áreas do molde. Indicando sempre com o botão esquerdo, confirmando essa área completa aqui com o botão direito no centro e posicionando. Dou mais um clique com o botão direito e posiciono. Então tá aqui meu molde. Vou usar uma ferramenta aqui de manipulação, que é excluir ponto. A gente viu semana passada modificar. Hoje, novamente, a gente vai ver modificar e excluir ponto também, muito utilizada. Vou suavizar um pouco. Opa, volta. Ó, cancela. Tá aqui. Isso aí. Agora meu diagrama já pode ser excluído. Selecionar aqui em cima na flecha, arrasta e delete. Salvem os moldes, printem a tela. Seguindo a apostila na página 23, eu vou buscar o menu Propriedades. Pode ser buscado também com o botão direito do mouse. Clique em qualquer elemento do molde. Propriedades. Aqui eu vou identificar o molde pronto, como sendo frente,
calça masculina. Preciso de 2 partes para completar o modelo. 2 vezes tecido. Quantidade por modelo, 2. Graduação. A gente pode determinar aqui tamanho PP ou GG, seguindo o mesmo padrão. Aqui eu vou alterar a cor do meu tamanho intermediário, só para ficar mais claro. Deixar um pouco mais colorido, com mais contraste, para eu visualizar bem a questão dos tamanhos. Acho que assim ficou bom. Aqui eu vou identificar o meu texto. Tá aqui. Vou dar uma organizada nesse fio, trazer mais para o centro da peça. E é isso aí. Muito bem. Ok. Sempre lembrando de salvar o arquivo. Agora vamos para a graduação da calça novamente. Novamente observando e fixando a ferramenta da graduação vista na semana passada, no exercício da semana passada, né? Então, graduação via tabela. A gente vai usar exatamente os valores que estão na apostila. Seleciono o molde e aplico os valores de graduação. Também seguimos usando o incremental, que é essa região aqui, com as setinhas indicando o sentido da graduação. Pela apostila a gente tem uma graduação regular, então eu vou usar 0,5 na cintura, que seria a altura do gancho. Quadril, lateral e perna, né, vai diminuindo ao longo da perna, então a gente vai achar alguns pontos aqui de graduação. 0,5. Metade da perna, 0,3. Se eu não tiver todos os pontos da apostila, não tem problema. Aliás, 0,4. E aqui embaixo, na boca da perna, 0,3. Então, no entrepernas, 0,3. Aqui tá, 0,3. Indico o ponto. 0,3 e 0,3. Muito bem. Salvem o trabalho. Posso também usar o Ctrl S. Só que não chega a ser um erro, porque a gente não vai entrar nessa questão de produção, por enquanto. Eu vou dar uma leve suavizada nesse ponto aqui que eu não gostei. Acho que agora sim ele ficou um pouquinho menor, né? Vou voltar aqui para mostrar novamente. Ó, tá uma saliência aqui, né? Então eu posso vir em modificar. Vou indicar um ponto e vou trazer um pouquinho, ó, suavizar um pouquinho. Então assim ela fica mais harmoniosa. Salvo o arquivo. E tá pronto a nossa frente. Então o próximo passo agora é construir as costas. Partindo também do diagrama, lá na página 26.
Eu vou seguir o diagrama, pois assim fica mais fácil de compreender, mas acho super válido você seguir a apostila, passo a passo. Eu, somente pelo diagrama, já consigo interpretar as medidas e sei qual ferramenta utilizar, então não tem por que ir lá e revisar todos os passos da apostila. Até se vocês já se sentirem seguras para fazer dessa forma, acho ótimo. Então, eu vou indicar minha ferramenta, vou seguir com proporcional em pontos, e vou começar minha manipulação do ponto A. Então, passa pelo ponto A, vou mais ou menos aqui, até o ponto B, e aqui. Antes disso, eu vou esconder a graduação. Então, aqui, esconde, modifica. Ó, se meu objetivo da linha da cintura, ponto A lá no canto, A, B mais ou menos aqui, C por aqui, D aqui embaixo, E, F, G, H, ponto I. Ctrl S para salvar, novamente. Então agora vamos lá. Eu vou alterar a frente para construir as calças, também com o intuito de exercitar a questão da manipulação. Manipulação inicia na página 24. Então aqui tem os pontos, né, os elementos que vão ser modificados e as medidas. No sentido horário sempre, então, sentido horário. A gente vai começar pelo ponto A. Ó, indique o ponto I. Manipulação, modificar. Proporcional N pontos. Eu vou indicar o ponto I, passar pelo ponto A e indicar o ponto B. Pode ser algum desses pontinhos aqui. Tá? Volta e altera as medidas. DX3, DY8. DX3, DY8. Confirmo. Opa, isso aí, confirmo. Em seguida, indique o ponto A, passe pelo ponto B, indique o ponto C. Volta para o B e indica as medidas DX0, DY5. Aqui. Agora, novamente, indica o ponto B, passa pelo C e indica o ponto D. Então, sempre no sentido horário, medidas 2 centímetros. Em Y. Eu estou ampliando a perna para as costas, utilizando a manipulação. Indique o ponto C, passa pelo D, indique o ponto E. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou congelando o restante do molde a partir do ponto C e E, e o ponto D é o ponto que vai ser modificado. Nesse caso aqui, 1.5 em Y. O meu objetivo é alargar um pouquinho a perna nas costas. E 0 em X. Ela é um pouquinho mais larga nas costas, né? Então, aqui eu vou ampliar essa perna. Também 1.5 em Y.
0. Agora, indique o ponto E, passe pelo ponto F e indique o ponto G. O ponto F tem uma alteração de 3 centímetros em Y. Um pouquinho mais larga. Novamente aqui, indique o ponto F, passe pelo ponto G e indique o ponto H. Aqui a gente vai rebaixar um pouco o gancho agora, 0,5, e ampliar ele em 6,5. Um gancho bem profundo que é para fazer as costas. Então, 0,5 e 6,5. Isso, ó, joga ele para baixo, ou seja, no sentido da perna. Ó, deixar o 0,5 positivo e o 6,5 negativo. Confirma. Novamente, indique o ponto G, passe pelo H e indique o ponto I. Então, DX2. Aqui eu me perdi só um pouquinho. Modificar. Indique o ponto G, passe pelo H, indique o ponto I e aqui. DX2. Vamos lá. E 0. Aqui. Um pouquinho. É pra cima. Então, na dúvida, vai lá na apostila, na página 26, que a gente sabe para qual lado jogar essa manipulação. Nesse caso aqui, é pro lado, o 2 fica negativo, tá? Positivo para baixo, negativo para cima. Então, eu tô jogando esse ponto H um pouquinho mais para cima. Aqui. E por último, eu vou indicar o ponto H, passar pelo I e indicar o ponto A, manipulando o ponto I. DX7 e DY 0,3. Então, assim a gente fica com 0,3, assim. Assim a gente fica com a calça frente. Agora eu vou alterar as informações aqui para costas. Fica com uma calça da frente e uma calça das costas. Não esqueçam de fazer a cópia para o molde da frente. Tá ok? Não esqueçam de fazer essa cópia e fazer o print da tela para apresentação do registro, que será entregue na semana que vem, dia 27 de abril. Tá ok? Muito obrigada por enquanto. Até a próxima aula.